importância Moisés receber aí esse preparamento da parte de Deus. Deus não poderia designar Moisés de qualquer maneira diante de Faraó. Não, claro que não. Mas mesmo assim Moisés ele se acovardou. Mesmo Moisés já sendo uma pessoa capacitada, ele já tinha recebido aí essa capacitação da parte de Deus, mas mesmo assim Moisés ele se acovardou. Aleluia! Ele se acovardou. Aquilo que eu falei agora há pouco, irmãos. Às vezes a pessoa recebe o chamado de Deus, recebe o convite de Deus. Deus ele escolhe a pessoa, Deus ele capacita a pessoa, mas na hora H a pessoa se acovarda. Sim, Senhor. Glória a Deus. Na hora H a pessoa se acovarda. Como é que Deus ele vai estabelecer a obra dele por meio da vida daquela pessoa? Não tem como. É a mesma coisa hoje, irmãos. É a mesma coisa hoje no nosso meio. Quantas mulheres de Deus capacitadas, quantos homens de Deus capacitados, pessoas capacitadas para poder fazer a obra de Deus. Mas quando Deus ele designa essa pessoa para poder cumprir uma missão, essa pessoa recua. Ninguém quer ir. Ninguém quer fazer. Aí vem aquela desculpa: manda fulano ir no meu lugar. Eu não quero ir, manda fulano ir. Essa missão não dá para mim. Essa missão não dá para mim, eu sou muito pequenininho para poder, aleluia, para poder designar essa missão, para poder cumprir essa missão. Eu sou muito pequeno, eu sou incapaz para poder, aleluia, designar essa missão. Não se sinta incapaz, meu irmão, minha irmã. Não se sinta pequeno diante dessa missão, meu irmão, minha irmã. Se você tem a plena convicção que foi o próprio Deus que te chamou para essa tarefa, se você tem a plena convicção que foi o próprio Deus que te chamou para poder para poder cumprir essa tarefa, então vai. Não se acovarda, vai! Não se sinta pequena diante dessa missão, vai! Vai, porque Deus, aquele que te chamou, é fiel! É fiel para poder realizar a obra por meio da tua vida. Ele é fiel! Tem pessoas que assim, irmão. Tem pessoas que ela mesmo se coloca em uma posição de incapaz. Ela mesmo desvaloriza ela mesma. Ela mesma se desvaloriza, melhor dizendo. Ela mesma se desvaloriza. Ela mesma se coloca como uma pessoa incapaz. Como é que a obra de Deus vai ser concretizada por meio da tua vida, meu irmão, minha irmã? Você tem a convicção, certeza
Moisés, ele temeu, ele se achou incapaz de estar de frente de Faraó. Grandes coisas era Faraó, irmão. Se o próprio Deus já tinha mostrado todas as suas evidências para Moisés, por que Moisés se colocou como uma pessoa incapaz diante de Faraó? Aleluia! Aleluia! Deus já tinha mostrado todas as suas evidências, ou algumas das suas evidências para Moisés. Algumas das suas evidências Deus já tinha mostrado para Moisés. E por que Moisés temeu? Moisés ele questionou não sei quantas vezes ainda para Deus: Senhor, manda outro no meu lugar, eu sou gago, eu não sei falar, enfim, ele inventou um monte de coisa. E precisou de Deus falar para Moisés: quem foi que fez a boca do homem? Quem foi que fez o mundo falar, Moisés? Aleluia! Não tema, meu irmão, minha irmã, diante de ninguém. Não temas. Se você tem a plena convicção que foi Deus que te escolheu, foi Deus que te capacitou, vai e executa essa tarefa. Glória a Deus, aleluia. Vai e executa essa tarefa. Porque Deus será contigo. Deus será Glória a contigo. Deus. Se é o próprio Deus que está colocando essa missão para você, aleluia, designar, aleluia, cumprir, então cumpra, porque aquele que te chamou está na tua frente, ele vai na tua frente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, Deus ele trabalha por meio da nossa vida, irmãos. Deus ele opera por meio da nossa vida. E outra coisa, irmãos, Deus quando chama, ele não chama ninguém capacitado. Ele não chama grandão, Deus não chama pessoas grandes. Deus ele sempre vai chamar os pequenininhos para que ele possa capacitar. Aleluia. Glória a Deus. Ele sempre chama os pequenininhos. Aleluia. O que está faltando, irmãos, nas pessoas da atualidade, nos crentes da atualidade, é um pouco de ousadia. O que está faltando em nós, irmãos, é um pouco de ousadia. Nós temos que ser ousados na obra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ousadia na obra de Deus. Ousadia na obra de Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, preste bastante atenção. Por mais que Moisés fosse grande, mas foi por meio de Josué que Deus cumpriu as promessas na vida de Israel. Eu vou repetir. Por mais que Moisés fosse grande, mas foi por meio da vida de Josué que Deus cumpriu as promessas na vida de Israel. Glória a Deus. Aleluia. 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 Oh, glória. Aleluia. Aleluia. A caminhada é longa, irmãos. A caminhada é longa. Ah, Senhor, eu estou cansado.
Glória a Deus. Aleluia! Ô glória! Quantos Elias que tem hoje, pastor? Quantos Elias que tem no nosso meio? Quantos Elias que tem na nossa comunidade cristã? Quantos Elias? Glória a Deus. Aleluia! Será que vai precisar de Deus estabelecer os nossos anos igual ele estabeleceu para Ezequias? Será que vai precisar de Deus estabelecer os teus anos, minha irmã? Será que vai precisar de Deus estabelecer os teus anos, meu irmão? Aquilo ali só aconteceu com o rei Ezequias, irmão. Só aconteceu com o rei Ezequias. Só foi para ele o único homem da Bíblia que Deus ele estabeleceu os anos de vida. Você viverá mais 15 anos, Ezequias. Será que vai precisar de Deus dirigir até nós para poder, aleluia, falar quantos anos a mais nós iremos viver sobre a face dessa terra? Porque o que tem de crente cansado nesses últimos dias, irmãos, o que tem de crente acomodado nesses últimos dias, Deus está chamando a pessoa, é você que eu quero que vai. Não, Senhor, eu estou cansado, manda outra pessoa. Deus te chamou, foi você, não foi o vizinho do teu lado, não, não foi o vizinho que está ao teu lado, não, foi você. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! 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 Imagina, irmãos, imagina se, aleluia, se Josué, imagina se Josué tivesse rejeitado o chamado de Deus. Claro que a princípio ele começou a questionar, claro. Ele tem todo o respeito ali do seu grande líder. Ali ele teve todo o respeito ali do seu grande líder. Ali ele se sentiu uma pessoa inferior. Ele se sentiu uma pessoa incapaz. Senhor, quem sou eu para poder substituir o meu grande líder, Senhor? Mas no fundo, meus irmãos, que lado Josué queria ir? Se Josué não quisesse ir, Josué não se colocaria ao lado de Moisés a vida dele toda no deserto, irmão. Se ele se colocou ao lado do seu grande líder, claro que ele queria substituir Moisés, irmão. No fundo, aquele homem queria substituir Moisés, sim. Ele, aleluia, ele deu uma de humilde. Simplesmente ele deu uma de humilde para Deus. Mas no fundo, ele queria sim atravessar com o povo de Israel até a terra de Canaã. Claro que ele queria. Claro que ele queria. Claro que ele queria. Quem é que não quer, irmãos? Quem não quer substituir um grande líder? Quem não quer? Lembra de Eliseu? A Bíblia diz que antes de Elias ser arrebatado, aleluia, antes dele ser arrebatado, irmãos, daquela carruagem de fogo, a Bíblia diz que Eliseu falou o seguinte: meu pai, a Bíblia diz que Elias fez alguns questionamentos para Eliseu, aleluia, escolhe aí o que você quiser, peça aí o que você quiser. A Bíblia diz, irmãos, que Eliseu, ele não é pouco nem nada. A Bíblia diz que ele pede agora a porção dobrada aleluia, do teu Senhor. Glória a Deus. Ele pediu a porção dobrada. Ele não disse para Elias: meu Senhor, eu quero ser igual ao Senhor. Não, a Bíblia diz que ele não queria ser igual a Elias. A Bíblia diz que ele também não queria ser pior do que Elias, não, irmão. A Bíblia diz que ele foi mais além. A Bíblia diz que ele pediu a porção dobrada do profeta Elias. Aleluia. Glória a Deus. Lembra o que eu falei agora há pouco? Deus, ele quer pessoas ousadas.
no Evangelho. Deus quer pessoas ousadas no Evangelho. Deus quer pessoas ousadas. Deus quer um povo, irmãos, que pregue com entusiasmo, que faça a obra com entusiasmo, não se sinta inferior a ninguém. Não se sinta, irmão, porque quem nos usa é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos usa para poder pregar a palavra da salvação. É o Espírito Santo de Deus que nos usa para poder profetizar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Querendo você ou não, querendo eu ou não, irmãos, nós temos que aturar em crente cheio da ousadia. A Bíblia diz, irmãos, que quando Saulo, ele se converteu, irmãos, quando ele recebeu a revelação de Jesus Cristo em sua vida, a Bíblia diz que Saulo, a primeira coisa que ele fez, quando ele se tornou em Paulo, a Bíblia diz que ele já saiu pregando a palavra de Deus naquela região. A Bíblia diz que ele já saiu pregando a palavra de Deus com ousadia. Aleluia. Glória a Deus. Ousadia. Ousadia. Deus não quer que você fique somente no banco, não. Deus não quer te ver em banco, não. Deus quer ver você fazendo a obra. Deus quer ver você cheio da ousadia. Deus quer ver você pregando a tua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Pode exaltar Jesus, pode exaltar isso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Quantas pessoas, irmãos, não querem assumir responsabilidade? Quantas pessoas que não querem assumir responsabilidade? Quantas pessoas, irmãos, para não assumir responsabilidade, ela quer transferir a sua responsabilidade para outra pessoa. Ei, essa responsabilidade você não pode transferir para outra pessoa, porque essa responsabilidade foi Deus que te deu. Aleluia. Glória a Deus. Então não queira você querer transferir a tua responsabilidade para outra pessoa, não, porque essa responsabilidade é tua. Aleluia. 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 Eu disse, irmãos, que por maior que Moisés fosse, por maior que Moisés fosse, mas foi por meio de Josué que Deus, ele estabeleceu a promessa na vida de Israel, dando a terra de Canaã para Israel. Aleluia. 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 Por mais belos que fossem os irmãos de Davi, por mais belos que fossem os irmãos de Davi, mas foi por meio de Davi que Deus derrubou aquele gigante. Então não se sinta pequeno, meu irmão, minha irmã. Não se sinta pequeno. Os próprios irmãos de Davi, meu irmão, tentou menosprezar Davi. Os próprios irmãos de Davi tentou menosprezar Davi. Aleluia. É o que está acontecendo hoje, pastor. É o que está acontecendo hoje em nosso meio. É o que está acontecendo hoje. Muitos crentes tentam menosprezar os seus irmãos de obra. Muitos crentes, a realidade é para ser dita. Muitos crentes tentam menosprezar os seus irmãos de obra.
muitos crentes. A perseguição deveria vir do lado exterior, mas a perseguição não acontece do lado exterior. As perseguições acontecem do lado interior. É do lado interior. E nós temos que tomar bastante cuidado com isso, irmãos. Nós temos que tomar bastante cuidado com isso. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que quando Paulo ele teve aquela discussão com Marcos, podemos ver que está ali no livro de Atos dos Apóstolos, houve aquela discussão entre os dois. Mas lá na frente, se eu não me engano, no livro de Timóteo, a Bíblia diz que Paulo já está elogiando Marcos, já está falando o seguinte: não, deixa ele vir, deixa ele ficar entre nós, porque este homem ele é muito útil para a obra de Deus. Ele é muito útil para a obra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Ô glória! Ô Aleluia. glória! Glória a Deus. Ô glória! Ô glória! Aleluia! Irmãos, não adianta nós querermos enfrentar os nossos irmãos, porque a partir do momento que nós fizermos isso aí, nós vamos estar enfrentando o próprio Deus, irmão. É a mesma coisa de nós estarmos, é a mesma coisa de nós, da gente estar brigando com Deus. É a mesma coisa da gente estar enfrentando Deus. A partir do momento que nós começamos a enfrentar os nossos irmãos pela igreja, porque a própria palavra de Deus diz que a nossa briga não é contra o sangue e nem contra a carne, mas é contra a potestade. A nossa briga, irmão, não pode ser contra o irmão. A nossa briga não pode ser contra a irmã. A nossa briga, a nossa luta é contra Satanás e os seus adeptos. Glória a Deus. Aleluia. Então não queira você enfrentar o irmão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não queira você enfrentar o teu irmão. Aleluia. Aleluia. Vai brigar com Deus, meu irmão. Não é verdade? Vai brigar com Deus. Você quer brigar com teu irmão? Vai brigar com Deus. Se Deus está usando o teu irmão, deixa o teu irmão, aleluia, pregar. Deixa o teu irmão profetizar. Deixa o teu irmão, aleluia, ser usado por Deus. Se Deus está falando, irmão, deixa ele pregar. Aleluia. Glória a Deus. Não queira a gente querer parar o nosso irmão. Não queira! Os próprios irmãos de Davi tentaram parar Davi, pastor. Os próprios irmãos de Davi tentaram parar Davi. Os próprios irmãos de José tentaram parar José. O que eu estou falando aqui, se não deixar o pai, irmão, é o próprio Espírito Santo de Deus que está usando a minha boca. Isso é fato. Aleluia. Glória a Deus. O diabo está criando, irmãos. O diabo está fazendo aí algo aí no meio da igreja. O diabo ele está lançando os seus artifícios. E ele está aí promovendo algo no meio da igreja, irmãos. Às vezes a igreja está de braços cruzados e a igreja não está enxergando, irmãos. O próprio Paulo disse que a nossa briga, a nossa luta não é contra a igreja, não é contra o irmão, é contra os demônios. Glória a Deus. Aleluia. Oi, clama, baixa, Juliana, aleluia! Aleluia!
para a linhagem de Jacó. A estabilidade chegaria para a linhagem de Jacó. E o diabo sabia disso. Por isso que ele usou a boca dos seus próprios irmãos para poder amaldiçoar Jacó. Assim como ele sabia também, irmãos, que Davi seria capaz de derrubar aquele gigante. Como eu disse, irmãos, aleluia, por mais belos que fossem os irmãos de Davi, mas foi exatamente por meio da vida do pequenininho Davi que Deus derrubou aquele gigante. Glória a Deus, aleluia. Olha essa frase aqui, Aleluia, glória a Deus. Então não se sinta pequeno, irmão. Não se sinta pequeno. Não se sinta pequeno, irmão. Não se sinta pequeno. Se você tem a convicção que foi Deus que te chamou, se coloque diante do chamado de Deus. Se coloque diante desse Deus. Que Deus ele quer te usar por meio da tua vida. Deus ele quer concretizar a obra ainda por meio da tua vida. Aleluia. 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 A Bíblia diz, irmãos, que a igreja primitiva, ela é unida. Ela é unida. Era uma igreja unida. Aonde os irmãos passavam, ali eles faziam a obra de Deus. Ali pessoas eram libertas. Ali as pessoas eram libertas e, consequentemente, as pessoas já estavam recebendo ali o poder do Espírito Santo de Deus. E dessa forma, dessa maneira, a igreja crescia. Exatamente, irmão, exatamente. É esse tipo de obra que Deus quer fazer por meio da nossa vida. É exatamente esse tipo de obra que Deus quer fazer por meio da tua vida, minha irmã. O Espírito Santo quer te usar, minha irmã. Ele quer encontrar um lugar disponível em nossas vidas. O Espírito Santo ele quer encontrar um lugar disponível para poder, por meio da nossa vida, ele venha fazer uma obra. Uma obra, uma obra, uma obra, uma obra. Aleluia, glória a Deus. Por isso que o diabo ele tenta paralisar as pessoas. Por isso que o diabo ele tenta neutralizar as pessoas. Porque o diabo não quer que essa obra ela seja concretizada. O diabo não quer que essa obra ela seja concretizada por meio da tua vida. É por isso que ele tenta paralisar a tua vida. Por isso que ele tenta neutralizar a tua vida. Por isso que ele faz que você se sinta aí uma pessoa incapaz. Por isso que ele faz que você se sinta uma pessoa incapaz. Ele quer Aleluia, glória a Deus. invalidar a obra que Deus tem, aleluia, para concretizar através da sua vida. O diabo ele quer invalidar essa obra que ele quer concretizar por meio da tua vida, meu irmão. O diabo ele quer invalidar. O diabo ele quer invalidar. Ele quer invalidar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. 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 Faça aquilo que você sabe fazer. Faça aquilo. Utilize aquilo que você sabe fazer. Utilize aquilo que você sabe fazer. Utilize aquilo que você sabe fazer. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se é na parte do louvor, louva. Louva. Aleluia. Se é na parte do louvor, louva. Se dedica. Se dedica ao louvor. Se dedica ao louvor. Se dedique
dizendo: se dedique ao louvor. Se dedique ao louvor, meu irmão. É isso que você sabe fazer? Se dedique. A Bíblia diz que Deus ele opera, aleluia, no meio dos louvores. Então se dedique aos louvores. Se dedique. Aleluia, glória Aí a você Deus. está na rua com panfletos, né? Tem gente que gosta do prego na igreja, mas está na rua evangelizando com aqueles panfletos, na verdade, aqueles folhetos, né? Tem pessoas que gostam de pegar aqueles folhetos e saem evangelizando na rua. Então faça isso aí. Se dedique a isso aí. É pregar nas praças. Tem gente que não gosta de pregar na igreja, mas gosta de pregar na praça. Então pregue na praça. Mas não fique parado. Não fique parado. Honra aquele que te chamou. Honra a Deus. Não foi o homem que morreu por você na cruz do Calvário. Aleluia. Não. Não foi o homem que se entregou à morte por você, não. O homem não tem nada para te dar. O homem não tem nada para nos dar. Mas faça para Deus. Honre a Deus. Honre a Deus com aquilo que você sabe fazer. É na pregação, se dedique na palavra. Mas honre a Deus com aquilo que você sabe fazer. Aleluia. 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 Eu já estou terminando, irmão. Já vou terminar aqui, já estou terminando. Eu já estou terminando. Lembra de Gideão? Quem lembra de Gideão aí na Bíblia, no livro de Juízes? Aleluia, Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que Israel estava passando por uma grande catástrofe. Aleluia. A Bíblia diz que os midianitas, eles, durante 7 anos, eles vinham maltratando Israel, oprimindo Israel, justamente por causa das suas degradações, né? Eles andaram de uma forma degradante diante de Deus, e por essa razão, Deus lhe permitiu que os seus inimigos viessem a destruir tudo que eles plantassem. Tudo que eles plantassem, certamente estava sendo destruído pelos seus inimigos. 7 anos dessa maneira, dessa forma. Aleluia. Agora você imagina, 7 anos, tudo que a pessoa plantava, ele não tinha nenhum privilégio de colher, porque vinham os inimigos atrás e devastavam. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu para Gideão. A Bíblia diz que Gideão era o menor da tua casa e a família de Gideão era o menor daquela cidade. Mas quem foi que Deus levantou para poder libertar Israel? Quem foi que Deus levantou para poder tirar Israel das mãos dos seus inimigos? Foi Gideão, o menor da casa. A tua família era menor daquela cidade, mas foi Gideão que Deus quis levantar para tirar Israel das garras dos seus inimigos. Ei, não se sinta pequeno, irmão. Não se sinta pequeno, irmão. Não se sinta pequeno, irmão. Através da tua vida, Deus realizará uma obra